Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos aqui para a continuidade das nossas aulas de termologia, agora analisando o assunto gases perfeitos. Nós vamos, dentro dessa análise, procurar inicialmente identificar o gás, caracterizar o gás. Nós já temos a noção de que os gases são substâncias que encontram os seus átomos com uma ampla liberdade de movimento, olha lá, com ligações muito fracas entre si, de maneira que mudam com muita facilidade, tanto de forma quanto de volume. Os gases podem sofrer com bastante facilidade amplos processos de expansão, bem como acentuados processos de compressão. Então, essas são características dos gases que existem na realidade, no dia a dia. Os gases perfeitos são modelos que nós criamos aqui em condições especiais, em condições ideais, e a partir da análise desses modelos, nós vamos tentar entender como se comportam os gases reais, aqueles que efetivamente existem aí na natureza. Bem, nós definimos então um conjunto de grandezas físicas que vão definir, que vão determinar o comportamento do gás. Quais são essas grandezas físicas? Primeiro, esse gás é matéria. Evidentemente, eu vou dispor então de uma determinada massa gasosa. Essa matéria vai ocupar um determinado espaço, aquele espaço que lhe é oferecido. Esse espaço fica caracterizado como sendo o volume. Eu gostaria muito que você, desde já, não confundisse os conceitos de massa, a matéria que forma o gás, com o espaço que essa matéria vai ocupar, que vem a ser o volume. As moléculas desse gás colidem continuamente com as paredes do recipiente. Nós podemos verificar isso aqui com facilidade na figura anterior. Essas colisões vão resultar no que nós chamamos de pressão exercida pelo gás. Então, o gás exerce uma pressão e, evidentemente, ele se encontra a uma temperatura. Então, o conjunto de grandezas que nós associamos ao gás são a massa, o volume, a pressão e a temperatura. Bem, existe algum tipo de relação entre essas grandezas físicas? Existe. Essa relação foi proposta por um cientista de nome Clapeyron, e ele observou que para qualquer massa gasosa que você utilize, o produto da pressão pelo volume, ele é sempre igual a nRT. Para qualquer massa gasosa, o produto da pressão pelo volume é sempre igual a nRT. Onde nessa expressão, esse N representa o número de mols existente naquela massa gasosa. Essa é uma expressão bastante recorrente lá nas aulas de química e não nos custa nada lembrar que um mol é um número definido de átomos ou de moléculas. E que número é esse? Não há necessidade que você memorize, mas nós podemos dizer que um mol corresponde a um conjunto de 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas daquela substância. Portanto, cada vez que eu reunir esta quantidade de átomos ou de moléculas de uma substância, eu direi que eu tenho um mol dessa substância. Portanto, se eu digo que num recipiente existem 3 mols de um gás, eu estou querendo dizer que existe essa quantidade de átomos ou de moléculas desse gás 3 vezes dentro daquele recipiente. Mas, conforme chamei a atenção, não há necessidade que você memorize tais valores. N, portanto, o número de mols. O R que aparece na expressão é um valor que sempre aparece na expressão qualquer que seja o gás utilizado. Portanto, esse R é chamado tecnicamente de constante universal dos gases. Universal na medida em que o valor do R é sempre o mesmo, qualquer que seja o gás utilizado. Da mesma maneira, o valor do R é informado no problema quando assim for necessário, né? Eu aqui coloquei um valor de R bastante utilizado nos probleminhas típicos aí
das nossas provas do Enem. 0082, atmosfera, litro, mol, Kelvin. Não se assuste não, você não precisa decorar esse valor. E atmosfera é unidade de pressão, litro é unidade de volume. Olha aqui, ó, eu aqui estou multiplicando pressão por volume. Pressão em atmosfera, volume em litro. Então, atmosfera, litro. É o que apareceu aqui. Mol, Kelvin, que é a temperatura, tá? Mas esse valor, conforme disse, ele normalmente é dado ao candidato. Então, PV igual a nRT é a maneira pela qual nós normalmente memorizamos essa expressão. Em que tipo de problema eu farei uso dessa expressão? Por exemplo, ele dirá para você assim, determinada massa gasosa correspondente a tantos mols ocupa tal volume no recipiente a temperatura tal. Calcule a pressão que o gás está exercendo naquele recipiente. Então ele está me informando o número de mols, ele está me informando a temperatura e o volume do gás. Pede que eu determine a pressão que ele está exercendo. Tá? Essa é uma utilização típica dessa expressão. Bom, mas a nossa figura aqui, com essa animação, com essa movimentação, procura mostrar o seguinte. Eu tenho um recipiente dotado de um êmbolo e nesse recipiente eu tenho aqui um gás armazenado. Num primeiro momento, ele ocupa um volume máximo de 500 ml a uma pressão de 1 atmosfera. Eu, então, vou empurrando o êmbolo. Na medida que eu vou empurrando o êmbolo, o volume do gás vai se reduzindo. Na medida em que vai se reduzindo o volume, vai aumentando o número de colisões ali dentro, vai acarretando um aumento da pressão. Então, nós estamos mostrando que a modificação de uma grandeza implica a modificação de outra. Toda vez que essas grandezas se modificam, nós dizemos que o gás em questão está sofrendo uma transformação. Então, o termo transformação ou transformação gasosa, como nós gostamos de utilizar, caracteriza uma modificação nas condições de pressão, de volume, de temperatura do gás, né? Então, eu tenho aqui, vejam só, um recipiente armazenando um gás, né, um gás qualquer, e num dado momento ele se encontra a uma pressão P ocupando um volume V a uma temperatura T. E sabemos que PV é igual a nRT, ou PV sobre T igual a nR. Eu peguei o êmbolo deste recipiente e empurrei para baixo, até trazê-lo para cá. Nesse momento, se comparar, eu passei a ter um volume menor, consequentemente eu tenho mais colisões, eu tenho uma maior pressão, e vamos supor que eu tenha uma nova temperatura também, o gás aqueceu ou esfriou, enfim. Eu tenho agora uma pressão diferente da anterior eu chamei de P, essa eu estou chamando de P'. Ele agora ocupa um novo volume, V', e uma nova temperatura. Se eu fizer a relação entre essa nova pressão, esse novo volume, essa nova temperatura, vou encontrar NR. E com um detalhe, como R é uma constante, o valor de R lá é o mesmo valor aqui. Como não houve escape, a massa gasosa que está lá é a mesma que está aqui, o número de mols naquele lado é o mesmo número de mols aqui presente. Portanto, o resultado obtido nesta primeira relação é exatamente igual ao obtido nesta relação. E aí, nós as igualamos escrevendo que PV sobre T igual a P', V' sobre T', conhecida como equação geral dos gases perfeitos, que nós usamos aí largamente na solução de problemas, principalmente problemas em que ele me dá as condições iniciais do gás, me diz aí qual é a pressão, qual é o volume, qual é a temperatura, e quer que eu descubra uma delas lá, qual é o novo volume que ele vai ocupar, qual é a nova pressão, enfim. É uma expressão de uso bastante intenso. Agora, detalhe, esta igualdade só é verdadeira
porque o número de mols que está aqui é o mesmo que está aqui. O N é o mesmo. Tá? Se tivesse escapado o gás, o número de mols lá seria diferente daqui, eu já não poderia mais igualar estas duas expressões. Portanto, esta relação só é válida se a massa gasosa não se alterar durante a transformação. Então, existe meio que uma convenção nesse sentido. Se um problema descreve uma transformação gasosa e não fala nada sobre a massa do gás, subentende-se que a massa não se alterou, que a massa é constante, e aí você está liberado para utilizar a chamada equação geral dos gases perfeitos. Mas existem algumas transformações que vão ocorrer sob condições especiais. Por exemplo, eu chamo esta aqui agora, olha lá, de transformação isotérmica. O prefixo iso define igual, térmica, temperatura. Então, se eu digo que uma transformação é isotérmica, eu estou dizendo que a temperatura desse gás não vai se modificar, ela vai se manter inalterada durante o processo. Eu tenho, então, na nossa representação, um gás ocupando um determinado volume, que nós chamamos de P, de V, e a uma pressão P. Esse gás, olha lá, sofre um processo de compressão. Eu baixei o êmbolo daquela posição lá para aqui. Com isso, ele ocupa um volume menor. No meu exemplo aqui, eu digo que o volume é a metade do volume inicial. Como consequência dessa redução do volume, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar. E eu verifico que reduzir o volume à metade dobra a pressão de valor. Ela era P, passou a ser 2P. A temperatura não se modificou. A temperatura aqui continuou sendo a mesma lá. Eu digo que essa é uma transformação gasosa, isotérmica, e vou representar aqui no gráfico exatamente aquelas grandezas que variam durante o processo. Portanto, eu fiz um gráfico aqui, ó, do volume com a pressão, sendo que normalmente é mais comum, é mais frequente essas variáveis estarem em posições invertidas. É mais comum apresentar o gráfico pressão-volume, mas que nesse caso aqui não fará diferença. Nós então colocamos esses pares ordenados lá para construirmos o gráfico. Inicialmente, a pressão é P, o volume é V. A pressão é P, o volume é V. Eu tenho o primeiro ponto aqui do meu gráfico. Num segundo momento, a pressão aumentou para 2P e o volume reduziu para V sobre 2. Nós temos então o gráfico como sendo essa figura, essa curva. Essa curva, na verdade, ela é chamada de hipérbole. Embora não haja necessidade de você decorar o nome da curva, mas ela está caracterizando uma transformação isotérmica. Essa curva também, em alguns problemas, acaba sendo chamada de isoterma, uma vez que ela caracteriza esse tipo de transformação. Observem que em todos os pontos daquela curva, em todos, sem exceção, o produto pressão-volume dá o mesmo resultado. E há uma lógica nisso. Se eu sei que a pressão inicial, o volume inicial, a temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final, e sei mais que as temperaturas inicial e final são iguais, o produto PV tem que ser igual ao produto P'V'. Ou seja, em qualquer ponto, se eu multiplicar a pressão pelo volume, tem que dar o mesmo resultado. Neste ponto aqui, a pressão é P, o volume é V. Esse produto quanto é que dá? PV. Neste ponto aqui, a pressão é 2P e o volume é V sobre 2. Se eu multiplicar um pelo outro, vai simplificar o 2, vai continuar dando quanto de resultado aqui? PV. Então, se ele te apresenta, num problema qualquer, um gráfico de pressão com volume, ou volume com pressão, esse gráfico é representado por uma curva
você desconfia logo que se trata de uma transformação isotérmica. Para confirmar que é uma transformação isotérmica, você pega pontos daquela curva e multiplica o par, pressão-volume. Se em todos os pontos der o mesmo resultado, é uma transformação isotérmica. Então, nessa transformação, a redução do volume acarreta aumento da pressão. Nós vemos que essas grandezas variam de maneira inversa, elas são inversamente proporcionais. Essa é, seguramente, a transformação que mais aparece nos problemas, nas situações aí típicas de prova. Agora, nós temos aqui a chamada transformação isobárica, onde eu continuo com o prefixo iso, e agora, olha aqui, ó, eu estou dizendo que a pressão é a mesma. Isobárica é a transformação em que a pressão não se modifica. E de que maneira eu conseguiria realizar essa transformação isobárica? Eu tenho aqui no exemplo um gás armazenado num recipiente, vejam, e há um êmbolo, né, que é mantido ali nessa posição por um determinado peso. Esse gás se encontra inicialmente ocupando um volume V a uma temperatura T. Eu vou então, usando aqui uma chama, aquecer lentamente o gás, de maneira que a temperatura dele vai aumentando. As suas moléculas vão com isso se agitando mais. O aumento da agitação faz com que o gás comece a empurrar o êmbolo para cima. Ele vai subindo lentamente, sem atrito nenhum. Vejam o seguinte, se eu apenas aumentasse a temperatura e mantivesse o êmbolo nesta posição, não deixando subir, o aumento da temperatura iria, evidentemente, ocasionar um aumento da pressão ali dentro. Mas observem cuidadosamente que a temperatura está aumentando, porém, ao mesmo tempo, está aumentando o espaço também. Aumenta a agitação, mas aumenta o espaço. Uma coisa compensa a outra, de maneira que a pressão permanece estabilizada. Então, ele chega a dobrar o volume, ele dobra a temperatura, mas a pressão lá continua a mesma que eu tenho aqui. Esse processo ele é chamado de isobárico. E olha lá, eu tenho aqui o gráfico do volume com a temperatura, exatamente as grandezas que variam. Quando o volume é V, a temperatura é T. Quando o volume é 2V, a temperatura é 2T. Observem que há uma proporcionalidade. O aumento da temperatura é acompanhado de um aumento do volume na mesma proporção. A temperatura dobrou de valor, o volume dobrou de valor e a pressão continuou a mesma. Eu aqui chamaria atenção para alguns detalhes importantes. Primeiro, a medição da temperatura do gás, ela deverá ser realizada exclusivamente na temperatura absoluta Kelvin. Se porventura a temperatura lhe é apresentada em Celsius, você precisa convertê-la imediatamente para Kelvin. Essas indicações de comportamento aqui consideram a temperatura absoluta, onde o ideal desse gráfico seria que ele chegasse à posição de origem meio que pontilhado aqui. Porque, na verdade, ele está caracterizando o seguinte, vejam, o aumento da temperatura, acompanhado de um aumento do volume, permanece que permite que a pressão se mantenha constante. Se o aumento da temperatura tem que ser acompanhado de um aumento de volume, a redução da temperatura tem que ser acompanhada de redução de volume. Se eu chegar na temperatura 0 Kelvin, que é a temperatura absoluta, nesse momento eu deveria ter volume zero. Quer dizer, eu caio numa impossibilidade física, porque eu vou reduzindo a temperatura e o gás simplesmente desaparece, não ocupa mais volume nenhum, né? Daí nós dizemos, inclusive, que essa temperatura do 0 Kelvin é inatingível, não há possibilidade de nós chegarmos a essa temperatura. Então essa é a segunda transformação importante que nós destacamos aqui dentro dessa análise. E
A terceira e última transformação é aquela que nós chamamos de isocórica. Reparem que permanece o prefixo iso. Ela também é chamada de isométrica ou isovolumétrica e é a transformação em que o volume é constante. Também simples de ser analisada. Eu tenho aqui um recipiente no qual o gás exerce uma pressão P, uma temperatura T e ocupa um determinado volume. Sem modificar o volume, observem que eu coloquei um segundo peso sobre o êmbolo, aumentando a pressão. Na verdade, eu dobrei a pressão sobre o gás. Se eu dobrar a pressão, olha lá, dobra a temperatura e desta maneira o volume do gás não se altera, o volume continua o mesmo. A representação gráfica também caracteriza essa situação. Temperatura absoluta, T ligada a uma pressão P, definiu este ponto do gráfico. Dobrando a temperatura, dobra a pressão e com isso o volume do gás permanece constante. Da mesma maneira que fizemos a análise anterior, o aumento da temperatura acarreta um aumento da pressão na mesma proporção. A redução da temperatura acarreta uma redução da pressão. Teoricamente, se eu chegasse na temperatura zero, que é o zero absoluto, não haveria mais agitação molecular e dessa maneira nós teríamos toda a paralisação molecular, nós não teríamos mais pressão, né? Indicando, evidentemente, mais uma vez, que nós temos impossibilidade de chegar a essa temperatura absoluta do 0 Kelvin. Bom, essas são as considerações teóricas a respeito do assunto gases perfeitos e das principais transformações. Nós esperamos mais uma vez tê-los ajudado e agradecemos aí a sua participação, a sua atenção e desejamos encontrá-lo aí numa próxima oportunidade. Um abraço a todos, muito obrigado.